Bom, então dando continuidade, né, na nossa apresentação, a primeira coisa que a gente precisa fazer ao trabalhar com uma árvore binária de busca é implementar o método de inserir um elemento, certo? Então, diferente da árvore binária comum, onde eu posso colocar um elemento em qualquer posição, nesse caso a gente tem uma regra de inserção. Ou seja, então eu tenho um método de insert. E esse método de insert ele é responsável por saber exatamente o lugar onde eu vou inserir os meus nós, ok? Os valores na árvore. Então a gente vai partir, já deixei preparado aqui, ó, a gente vai partir da nossa árvore binária, ok? Então o que eu fiz foi pegar a árvore binária, a implementação de árvore binária que a gente fez na aula passada, e agora eu vou, por exemplo, add left, set node left, add right, set node right, a gente supostamente não vai poder usar esses nós diretamente, tá? A gente pode utilizá-los de forma secundária a partir do meu método de insert. Então eu vou criar aqui um método de insert, vou definir o método insert, ele vai receber então a minha árvore e vai receber o valor que eu quero adicionar. Okay? E o método por si só vai fazer todo o controle, então definir ele aqui. Uma vez definido, agora a gente vai começar a pensar na programação desse nó. Então eu vou começar do princípio. Lembra qual que era a regra que eu mencionei de fazer a inserção? A inserção ela é feita quando eu chego num nó que é nulo, certo? Então toda vez que eu chego numa situação onde o lugar que eu tenho que inserir é nulo, então eu faço a inserção. Então essa vai ser a nossa condição de inserção. Se o tree for igual a nulo, então se o nó que está chegando for igual a nulo, eu vou fazer o que? Eu vou retornar o nó que eu acabei de criar, que é o make tree, que cria o valor, que cria o meu nó. Então isso é o método de inserir, ok? Agora a gente precisa saber ou precisa navegar na nossa árvore, então para chegar nesse ponto onde o nó é nulo. Então note que quando o tree for nulo, ele vai criar o nó e retornar esse nó, certo? Então, a primeira vez que eu chamar o método, eu vou passar um tree nulo. Por quê? Porque eu não tenho ainda nenhuma árvore. E aí, basicamente, o que vai ser feito é criar essa árvore. Ou seja, o tree vai ser nulo, eu vou criar. A segunda vez que eu passar, o meu tree já não vai ser mais nulo, porque ele já tem um nó, que é o nó raiz. E aí, eu tenho que testar, certo? E qual é esse teste? Eu tenho que verificar se o valor que eu carrego, né, o valor que eu quero inserir, ele é menor do que a informação que eu tenho na minha raiz. Se o valor é menor, então o que eu faço? Eu quero inserir esse nó no meu como um descendente esquerdo da raiz, mas pode ser que esse nó da raiz já tenha. Aqui a gente pode fazer o teste, verificar se é nulo ou não, ou a gente pode terceirizar esse teste, ou seja, chamar a função insert, agora passando o left da nossa árvore e passando o valor que eu quero inserir. Okay? Então o que vai acontecer se eu faço isso? Se eu faço isso, o método vai testar. Veja que quando ele chamar o método novamente, eu vou verificar se esse valor é nulo. Se for nulo, eu vou fazer um make tree e vou criar o valor. Tá? Caso não seja o caso, ou seja, se não é o caso dele ser nulo, então ele vai chamar novamente e vai ficar fazendo as chamadas recursivas aqui. Aqui a gente pode testar. Assim, eu prefiro já fazer isso aqui direto. A gente pode. Aqui a gente tem dois caminhos, tá? O primeiro seria fazer algo do tipo set node left, independente do resultado que está chegando. Set node left, eu vou passar a minha árvore e vou passar o resultado de insert como chamada. Aqui eu teria que fazer um else, né? Claro, que vai fazer o contrário, set node right, passando a minha árvore, passando o resultado do insert, do right de tree e do valor, ok? E por fim eu faria um return tree, que é o valor do meu nó que eu acabei de. Isso aqui é importante porque eu estou fazendo set node left. Então eu tenho que sempre retornar o nó que eu recebi como parâmetro, e aí quando esse nó é nulo, ele vai retornar o nó que ele acabou de criar.
Tá? Então isso aqui é a implementação mais simples, tá? A gente poderia, por exemplo, verificar antes de chamar o setNodeLeft, a gente poderia fazer algo do tipo o insert não tem como a gente não chamar, né? Porque é a recursão, mas esse setNodeLeft a gente poderia evitar de ser chamado se o left de tree é diferente de nulo, né? Eu poderia fazer algo, se eu quisesse, eu poderia fazer algo desse jeito aqui. Se o left de nulo for igual a se left de tree for igual a nulo, então eu faço isso aqui. Caso contrário, else, eu poderia fazer apenas isso aqui, ó. Insert de left, tá? Então eu tenho essas duas opções. Veja que isso aqui é um pouco mais verboso, ele é mais eficiente porque eu deixo de ficar fazendo atribuições dos nós que já estão na minha árvore. Nesse caso aqui, nessa primeira linha, independente se o elemento já tem ou não um nó, eu vou adicioná-lo como um elemento da minha árvore, tá? Mas aí fica a questão mesmo de gosto, eu acabo optando por essa abordagem aqui, que eu acho mais simples, tá? Então, veja que de forma recursiva, o que a gente está fazendo é navegando na árvore. Então, se o valor que eu quero inserir for menor do que a informação daquele nó, eu vou colocá-lo como um filho esquerdo. Mas pode ser que aquele filho esquerdo ele não seja nulo, ele já tenha um filho. Então, quando ele já tem um filho, o que acontece? Ele não entra nesse if, ele vai chamar novamente essa função, sem entrar nesse if, vai fazer a verificação e vai passar para o próximo filho, que é o filho esquerdo ou o filho direito. Mas no final eu preciso retornar esse nó para que eu adicione ele como filho aqui seja um filho da esquerda ou seja um filho da direita, tá bom? Aí vai das condições, se você quer ou não fazer a restrição de ficar fazendo essas operações ou não, mas de qualquer maneira a gente precisa fazer isso. E para testar se esse método está funcionando, lá no nosso main a gente pode simplesmente chamar o método insert. Veja que o meu tree, a gente pode inicializar o tree aqui com nulo, tá? Seria uma boa prática. E aí eu faria que tree recebe, a primeira vez que eu vou inserir um nó, eu vou fazer um insert, e aí eu vou passar nulo, porque eu não tenho, eu poderia passar tree aqui, se for do meu interesse. Certo? Vou fazer o seguinte, ó, a gente pode automatizar esse processo. Eu vou criar um vetor aqui, ó, vetor, só para a gente testar. Eu vou colocar aqui os valores, quantos elementos eu tenho, eu vou colocar na apresentação. Eu fiz um teste, né? Ó, se a gente pegar aqui o da apresentação, eu tenho esses valores aqui, 50, 30, 70, 20, 40, 80, tá? Vou pegá-las aqui e vou colocar esses elementos como os elementos da... Deixa eu fazer aqui uma improvisaçãozinha. Vou colocar esses valores dentro de um vetor, tá? Quantos valores tem? 3. Bom, eu vou precisar disso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então eu tenho 12 valores aqui. E a gente pode fazer, eu vou fazer um i aqui e vou fazer um for, tá? For de i igual a 0 e menor que 12 e mais. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, tree insert tree vetor da posição i, tá? Então eu vou inserir na minha árvore, veja que isso aqui vai popular toda a minha árvore. E como que eu testo se isso aqui funcionou ou não? A forma de testar, a forma mais simples de você testar, caso queira, é você chamar o percurso em ordem. Se você chamar o percurso em ordem e mandar imprimir a sua árvore, ela tem que imprimir uma árvore ordenada, ok? Printf percurso números valores ordenados. Note que eu não estou colocando esses valores ordenados. Estou 30, 50, 30, 70, 20. Isso aqui vai resultar nessa árvore que a gente já mencionou, certo? Que já foi falado, que essa árvore ela é montada de acordo com a sequência dos números. Se a gente mudar os números, a gente tem uma outra sequência. No entanto, o percurso em ordem sempre vai ter os valores ordenados, tá? E a gente faz o teste aqui. Opa! O que eu fiz de errado? Eu esqueci de pôr um ponto e vírgula aqui, né? Agora sim. Ó, e aí ele vai mostrar os valores, ó.
15, 20, 25, 30, 35, 36, 40, 45, 50, 60, 70 e 80. Então, note que o fato dessa árvore ser uma árvore binária de busca, isso vai fazer com que os valores estejam ordenados. E aí, a forma como a gente fez, ele vai sempre encontrar o local correto de inserir aquele elemento, e isso vai resultar nessa árvore aqui que a gente que eu já mostrei para vocês, que vocês também já fizeram o teste, ok? E essa árvore ela é muito utilizada para a gente fazer a busca. Então, o próximo método que a gente precisa implementar é o método da busca, certo? E o método da busca vai ser muito parecido com o método insert. Vou fazer aqui, vou criar uma nova categoria aqui. Aqui, o nosso método, por exemplo, ele vai retornar um nó que foi encontrado. Vou colocar aqui search. E aí eu recebo quem? Eu recebo um nó para a minha árvore. E eu recebo a chave que eu estou fazendo a busca, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, bom, vamos lá. A gente precisa testar se a árvore for nula. Então, se a minha árvore é igual a nulo, ou a minha árvore, ou a info desse nó que eu estou manipulando é igual a chave, então eu já encontrei o valor que eu quero, certo? Qual é o valor? Eu vou retornar o meu nó, tá? Talvez aqui, ao invés de chamar de árvore, seja melhor vou chamar de árvore mesmo, vai. Então, veja que a primeira condição do meu método de search bom, eu vou testar. Se isso aqui for igual a nulo, eu não tenho mais o que fazer, eu vou retornar isso aqui, que é nulo. Se isso aqui for igual, se esse nó, a informação desse nó é igual à chave que eu estou procurando, então eu vou retornar um nó que contém a chave que eu estou procurando. Isso é o primeiro passo. Caso contrário, aí eu preciso fazer a verificação. Qual a verificação? Eu vou verificar se a chave que eu estou procurando é menor do que a informação que está naquele nó. Se for menor, então eu vou fazer a busca passando o left dessa árvore e passando a chave. E eu vou retornar esse valor. Caso contrário, else, eu vou fazer a busca agora usando o lado direito, passando a árvore e passando o valor que eu procuro. Tá bom? Note que com isso, veja que a gente está usando novamente recursão, tá? Para solicitar, tentar encontrar a informação, primeiro eu checo no próprio nó, e aí eu vou verificar, se a informação é menor, então se a minha chave é menor, então ela está do lado esquerdo, se ela é maior ou igual, ela vai estar do lado direito, que é isso aqui que a gente acabou de fazer, tá? Vamos testar o nosso método de search. Então, vou verificar aqui, ó, printf, buscando o valor. Aqui, vou criar aqui um novo ponteiro, alce, só para a gente poder guardar o valor da busca. Então, eu vou dizer que alce recebe search, passando a minha árvore e passando, sei lá, vou passar um dos valores lá que existe, ó, 60, e aí eu poderia fazer o teste, né? Se alce for diferente de nulo, então ele encontrou alguma coisa. Se ele for nulo, ele não encontrou. E aí eu poderia colocar valor encontrado, exclamação aqui. Caso contrário, se else for igual a nulo, printf, valor não encontrado, tá? Note que aqui a gente está falando de números inteiros, mas o meu nó ele poderia receber uma estrutura de pessoa, uma estrutura um tipo abstrato de dado mais complexo, e aí eu estou pesquisando por uma informação específica, tá? E aí vamos testar agora F6. Esqueci de um ponto e vírgula aqui, simples, faço isso, né, gente? Para não perder o costume, tem um errinho. F6. Agora sim, ele encontrou o valor de 60, vamos tentar com o valor 61, verificar o que acontece. F6, 61, valor não encontrado, tudo bem? Então note que agora o nosso método de search, ele é bastante simples, né? Eu acho que é até mais simples do que o método de inserir. Ele vai primeiro testar se a nossa chave, se o nó que eu estou pesquisando é nulo, ou se a informação já é o valor que eu quero. Se isso acontece, então eu já retorno o próprio nó.
Caso contrário, eu vou testar, então, escolher se ele está para a esquerda ou para a direita, e aí eu chamo o método passando à direita ou à esquerda para que ele continue, para que ele repita o processo e faça novamente. Então note que ele sempre faz esse mecanismo, né, de tentar resolver pensando em um nó, depois ele passa ao próximo nó para que o método se resolva, encontre a solução que a gente espera, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o algoritmo de exclusão dos valores, ele é um pouquinho mais delicado, certo? Ele tem uma peculiaridade aqui, e aí a gente volta a fazer, aí a gente vai implementar o algoritmo que faz essa exclusão, tá bom? Então até o próximo.